Julho Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho contar para vocês o que eu li no mês de julho, o que eu ouvi de músicas, músicas mais escutadas. Vou citar os filmes que eu assisti, filmes e séries na Amazon e na Netflix. Só vou mencionar porque eu já fiz vídeo à parte, Quarentena Cultural 6, comentando tudo que eu assisti de filme e série nessas duas plataformas. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, que ainda não foi inscrito, curta esse vídeo, porque é um resumo do mês, né? O que eu fiz no mês em termos culturais, e eu sei que muitos de vocês gostam de saber. Então não esqueçam de deixar seu like, em vez de deixar lá pro final e aí esquecer. E também de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Então vamos às leituras. Sigo não lendo muito e este mês de julho, especialmente, eu estava muito ocupada com algumas preparações. Preparação para minha terceira cirurgia da mão. Então vocês estão vendo esse vídeo no momento que eu já terei operado. Vocês não vão me ver com o braço engessado, tipóia, mão costurada e tal, porque já deixei alguns vídeos prontos, de modo que enquanto eu estiver me recuperando, vocês vão ver vídeos aí eu com essa mão assim ainda. E 4 livros apenas. A Morte de Virgílio, eu finalizei a leitura, né, que eu já tinha iniciado no mês passado. É o livro que a gente escolheu para nosso clube de leitura aí do bimestre. A Morte de Virgílio, do Hermann Broch. Vou fazer um vídeo ainda sobre, porque eu acho que quem escolheu este livro para o clube de leitura é porque estava esperando que eu fizesse um vídeo. Então vou fazer um vídeo só sobre ele. É um bom livro, talvez ele não faça o estilo de muita gente, porque ele é longo, aqui tem uma forma de narrar meio fluxo de consciência, e a temporalidade deste livro é uma questão que chama atenção, porque o livro trata das últimas 18 horas que antecederam a morte de Virgílio. Aí pensa, 18 horas render 500 páginas? Para vocês verem que a questão aqui é o tempo interno, né, que está em questão, que é algo muito comum nessas escritas de fluxo de consciência e tal. O tempo interior ser mais importante que o tempo cronológico. Mas vou fazer o vídeo aí, eu entro em detalhes. Finalizei também O Cotidiano e a História de Agnes Heller. É um livro de filosofia muito bom. E no começo eu tive um pouco de dificuldade no primeiro capítulo, né? Eu acho que fazia tempo que eu não li um livro assim. Mas depois outros capítulos são fáceis e bons, fáceis de compreender, né? E vai, sabe? É uma leitura fluida. E eu não sei, estou aqui pensando, não sei se eu faço vídeo sobre este livro. É um livro que eu aconselho, assim, para a gente entender muitas coisas cotidianas. Ó, vou ler aqui: preconceito, indivíduo e comunidade, né? Papéis sociais e o lugar da ética. A ética no marxismo. Esse livro trata disso. A Agnes Heller é uma filósofa húngara, marxista. Então me digam se vocês querem resenha, que é um vídeo sobre esse livro. Reli, O Amante de Lady Chatterley. É um livro assim bem picante. Então assim, acho que ele deixa 50 Tons de Cinza no chinelo. Olha que eu não li 50 Tons de Cinza e provavelmente não vou ler, nem ver filme, nem nada, porque não é um estilo que eu gosto. Desse aqui eu gostei, não é novidade, né? Eu já tinha lido. Eu gostei porque não é só a questão sexual aqui que é interessante. Aqui tem umas outras coisas que chamam a atenção. A história da Constância, a gente está falando de Inglaterra, início do século XX. Então a gente está falando de uma família aristocrata. A Constância se casa com o Clifford e vai morar lá no castelo, né? O Clifford vai para a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e fica paralítico. Então, ela, jovem, casada e com o marido nessa situação. E, claro, não existia vida sexual e para ele tudo bem, ela poderia até ter outros casos e tal, depois para ele tudo bem, ela poderia ter um filho para eles criarem e tal. Ela era muito demandada por ele, né? Ele tinha muita dependência dela, poderia contratar qualquer empregado, mas queria que ela fizesse as coisas, participasse das discussões. A gente tem discussões aqui muito elaboradas sobre socialismo e tal.
questão de sexualidade também, ideias bem avançadas, que é uma característica do D.H. Lawrence, o autor. Eu li, acho que Mulheres Apaixonadas também tem muito disso, essa verborragia, essa racionalidade que parece tudo resolver. Então, assim, uma coisa é você ter o casamento, outra coisa é você se realizar sexualmente. E ela vai se defiando com essa vida, até que ele contrata lá um guarda de caça, guarda de bosque, enfim, e já vi nomes diferentes para isso. E ela acaba se envolvendo, eles acabam tendo um caso. Uma história de amor assim tórrida. Ele é aquele ser muito sexual que para ele, uma mulher, para ele gostar de uma mulher, a mulher precisa gostar de sexo. E ela precisando disso, né? Devido à sua condição. E aí a gente tem uma descrição com muito pormenor dos atos sexuais desses dois. E o que é interessante nessa história? A gente percebe que, por mais que racionalidade seja boa e necessária muitas vezes, a gente se sente vivo por meio do corpo. Não tem jeito. Esse conflito entre o prazer intelectual e o prazer do corpo sempre vence, né? Pelo menos eu nunca vi o outro vencer, o prazer intelectual vencer. Então, assim, quem está falando isso é uma pessoa altamente racional. Eu sou altamente racional, mas não é racional ser racional o tempo inteiro. Então, não adianta, a racionalidade tem que ter um lugar na nossa vida. E a questão da sexualidade também. Então, ela assim, floresceu, ela que estava murchando, assim, ficando doente, apática, ela floresce a partir dessa relação com o guarda de caça. O último, Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo. É uma linda história. Estou pensando aqui se faço vídeo ou não sobre essa história. Ponciá Vicêncio é uma moça que ela sai lá da zona rural, onde ela vivia com o irmão e com a mãe, vai tentar a vida na cidade, para o barraco e tal. Depois ela se perde deles, então assim, eles se desencontram. O irmão sai à procura dela, mas nunca acha, e a mãe depois sai à procura dos filhos. Então assim, a gente tem a história desses três, mas a história mais centrada na Ponciá. Ela vive de lembranças do seu avô. A Ponciá, ela é uma pessoa que é muito consciente da sua situação. A gente está falando de negros vivendo numa situação de miséria que é uma prolongação da situação da escravidão. Ela tem até uma reflexão aqui falando de, nossa, a gente sempre trabalha para os senhores, a gente é explorado pelos senhores, parece que nada mudou. Houve a abolição, mas e daí? Eu vou fazer um vídeo sobre este livro, que tem uns aspectos que eu quero comentar. Então é isso, de leitura foi só isso. Agora as leituras que estão em gerúndio são as mesmas do mês passado. Não terminei de ler ainda As Moscas, do Jean Paul Sartre. Adiantei um pouco a leitura, mas não foi. Eros e Civilização, do Herbert Marcuse. E em gerúndio o ano todo com a formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, né? Então esses que eu adiantei a leitura, mas não terminei. Agora, os filmes e séries que eu comentei no outro vídeo, mas aqui só vou citar, se você quiser saber minha opinião sobre eles todos, aí vocês deem uma olhadinha em Quarentena Cultural 6. Eu assisti na Netflix 4 minutos, filme, né? Filme 4 minutos, Adu, eu, Daniel Blake. Netflix, séries, Shitzel, She-Wolves e Operação Autoestima. Na Amazon Prime, eu assisti os filmes Suspiria, Mrs. Brown, A Garota Húngara, A Batalha das Correntes, Lizzie, The Other Bolenian Girl. Séries na Amazon Prime, Downton Abbey, El Rey, Reinas e Isabel. Agora, as músicas que eu mais ouvi em julho, eu ouvi bastante. Continuei com a Aretha Franklin, que é Respect, a música que eu amo. Ouvi várias vezes, né? As que eu cito é porque eu ouvi várias vezes. Adele, Someone Like You, dos Tribalistas, Já Sei Namorar, e Boa Sorte, da Vanessa da Mata e do Ben Harper. Gostaria de indicar para vocês um texto do Alfredo Bose. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Texto ele publicou na revista EAD. Enfim, acho que é uma fala dele, uma palestra. Se chama Considerações sobre o Tempo e a Informação. O que ele diz aqui de interessante? Ele fala, né, das tecnologias atuais, tal, que acelera isso, acelera aquilo, que tudo isso é bom, tal.
Mas o que ele comenta que é interessante, por isso eu indico a vocês. Ele fala da necessidade das perguntas grávidas, emprenhadas, né? Dessas questões. Ele está reclamando uma ausência de tempo para você gestar as coisas. Se engravidar de boas ideias, emprenhar boas perguntas para ter boas respostas. Então, assim, não dá para negar e nem só falar mal da nossa realidade contemporânea de tecnologias e tal, tem muitas vantagens, mas ele sente falta desse tempo necessário para a reflexão. É um texto muito bacana que faz a gente pensar sobre como a gente está vivendo também. Então é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, beijos e